A pandemia pelo Covid traz grandes desafios para a sociedade. Uma delas é pensar a educação na pós-pandemia. A educação será transformada? Como ficará as relações humanas no espaço escolar? E os estudantes poderão ajudar nesta construção de uma educação democrática? Seja bem-vindo, eu sou Carlos Lima, sou coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria de Educação de São Paulo. Estou ali com a galera, o grande grupo do Núcleo Técnico de Currículo lá de Coped, que sempre nos dá assim, muita alegria pelo protagonismo de cada setor que está apresentando aí a sua força na educação pública. Nós estamos aqui nessa live, né, e vamos discutir, a partir dessas perguntas que a gente acabou de apresentar a vocês, um diálogo. Nós vamos fazer um grande diálogo aqui, Educomunicação em Diálogo, contribuições para pós-pandemia. E olha, trouxemos pessoas super legais, bacanas, para a gente poder trocar uma ideia. E já vou dizer para vocês agora, olha, coloque lá a sua pergunta, coloque lá a sua inspiração, coloque lá a sua contribuição, participa do nosso chat, né, que está aqui ao vivo, e vamos aqui apresentar aqui o nosso time de bate-papo agora, que é a Paola Prandini, nossa educomunicadora, formadora do Núcleo de Educomunicação, especialista nas questões étnico-raciais. Professor Ismar, professor Osmar de Oliveira Soares, simplesmente o criador desse que é uma política pública chamada Educom. Então, o criador do Educom está aqui com a gente para também conversar, para poder trazer. Ele também é presidente da ABP Educom. Depois, professor, fale um pouco sobre a ABP Educom, que é esse lugar onde todo professor também pode estar junto, pensando também sobre as questões de educomunicação. E temos também a presença aqui maravilhosa também, que nos dá aqui o protagonismo, mas também a inclusão, que é o nosso querido Igor Brandão, né, que está aí fazendo a transmissão em Libras, né, desse evento, que é marcante e histórico. Então, agradecer a parceria da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que realmente sempre está junto com a gente. Olha, vocês sempre estão no coração da gente com relação à educomunicação. Olha, tem tantas coisas que a gente já fez junto, né, ao longo dos anos. Obrigado aí por ter cedido o Igor para abrilhantar esse encontro. Agradecer todos os professores que estão agora aí assistindo, estudantes também. É claro que nem todos os estudantes têm Facebook, agora está no Instagram, mas tem uma galera por aí, tá? Espero que vocês se incomodem com perguntas para nós também. Agradecer a equipe gestora, que organizou aí os professores para poder estar junto assistindo. Olha, nós vamos dar muitas dicas para vocês também, pensar junto conosco, com nós da Educomunicação, como é que a gente vai desenvolver atividades que conectam o estudante aos conhecimentos usando essa tal da educomunicação, tá bom? Essa é uma iniciativa aí da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, assessoria de comunicação com um time vibrante de lá, tá nos apoiando aqui, a Ana Carla que está nos bastidores aqui, dando uma força para gerar essa transmissão, e claro, é uma forma da Secretaria de Educação estar junto de vocês, nesse momento de pandemia, oferecendo formação, conteúdo bacana. Então, vou dizer para vocês, esse é das lives que vão acontecer ao longo, né, dos dias ou das semanas também. Então, seja bem-vindo, pessoal, e eu queria já, professor Ismar, Paola Prandini, que a gente pensasse um pouco dessas questões, né? A educação será transformada? Bom, o professor Ismar ainda não ligou o microfone, mas liga o microfone aí, professor, para você mostrar o poder de voz. Isso!
Então, Carlos, eu acredito que as transformações virão, mas a qualidade da transformação vai depender de nós. Porque as novas tecnologias vão reforçar mais do mesmo, e às vezes em piores condições. Eu acredito que nós temos condições de interferir no processo. Então, é o momento de nós estarmos planejando como é que estaremos atuando nesse processo de mudança que certamente virá. E aí, Paola, você que está na África, na terra-mãe, né? Está longe, mas está perto dos nossos corações. O que você pensa? Essa educação será transformada? Com certeza. Sim, estou aqui do outro lado, né, do Atlântico. Na verdade, estou no Índico. Estou em Moçambique, isolada já aqui há 3 meses e fui pega, né, pela pandemia durante o meu processo de pesquisa do doutorado, que eu tenho feito junto da África do Sul, né, Brasil, África do Sul. Mas acabei vindo aqui para Moçambique durante estava, né, já por aqui, acabei ficando por aqui por conta disso tudo que rolou. E eu acho que, sem dúvida, né, a educação, a gente já fala muito, né, na verdade, a gente já fala muito sobre essa necessidade da transformação, não só da educação, mas da necessidade da transformação da humanidade, né, e eu acho que, inclusive, uma pandemia como essa nos leva, né, a lembrar, por exemplo, de ensinamentos como da pesquisadora afro-americana Bell Hooks. E a Bell Hooks, ela dizia que a vida intelectual, ela não podia separar a gente da vida em comunidade, né? Que as nossas pesquisas, a nossa atuação enquanto educadoras e educadores, elas tinham que ser, na verdade, válidas, né? E estar sempre em diálogo com as comunidades. E eu sinto que agora a gente tem esse chamado ainda mais forte, né? Para realmente levar para as nossas práticas essas contribuições que nós temos, né, dentro dos processos educativos, lembrando que educação a gente faz em qualquer espaço, a gente não faz só dentro da escola, né? Então, isso eu acho que agora está ficando cada vez mais nítido, né, para todo mundo. E vamos ver como, eu acho que aqui a nossa conversa hoje vai ser um pouco, né, para pensar os caminhos, né, que essa pandemia tem nos mostrado aí em torno dos princípios e dos valores da educomunicação. Pois é, então a gente fica pensando sobre caminhos. Na verdade, não é um caminho, mas são caminhos. Por isso que são contribuições e não contribuição. Contribuições da educomunicação, né? Que é uma política pública na cidade de São Paulo. É um projeto que já vem de 2001 até agora, né? Se transformando em política pública em 2004 com a Lei Educom 13.941. Então, somos, de fato, uma política presentes em 417 escolas e que atende, né, até o último dado, 12 mil estudantes. 12 mil estudantes educomunicadores, né, desenvolvendo aí o espírito da educomunicação, que é o direito responsável à comunicação. E aí eu queria, professor, já que esse é um termo que ainda está em crescimento aqui no Brasil e fora do Brasil, que o senhor me falasse para nós todos o que é essa tal da educomunicação para a galera que está nos assistindo. Quando nós definimos a educomunicação, a gente olha para a história da América Latina, especialmente, mas também para a história da África, para a história do mundo. E aí a gente identifica os esforços que foram feitos, especialmente a partir dos anos 50, 60, 70, no sentido das pessoas encontrarem espaços de vida, espaços de atuação e espaços de transformação, no caso, na América Latina especialmente, espaços de busca da democracia. E aí se observa que grupos, comunidades, como a Paula estava apontando, começam a trabalhar na interface entre a comunicação e a educação, entre esses dois campos. E nessa interface se apoderam das linguagens da comunicação para expressamente trabalhar a questão da cidadania e garantir o direito já
presente na Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 19, dizendo que todo mundo tem o direito à fala, à expressão, e que isso tinha que ser garantido pela escola, pela formação. E aí, comunicação entra, e o nome da comunicação, o título da comunicação entra para designar esse esforço. E esse esforço, ele permite que as pessoas olhem as realidades sociais, olhem os campos fundantes, comunicação, educação, a partir de uma perspectiva de solidariedade, de compartilhamento. Então, nós observamos o seguinte: há uma tendência do sistema tradicional vigente, neoliberal vigente, em apontar a educação como um espaço de formação do indivíduo para que o indivíduo se supere os demais e, de uma forma competitiva, chegue na frente dos outros e se realize e empreenda. A educomunicação trabalha com o coletivo, com a comunidade. A minha comunidade vai crescer, os seus interesses vão ser ouvidos e nós vamos criar um mundo de diálogo, de paz e de transformação social em benefício da coletividade. Então, essa diferença de perspectiva entre o individualismo e um trabalho mais coletivista é o que vai distinguir a educomunicação. Porque ela estaria permitindo que a escola se transforme num espaço de comunicação, onde professor, alunos, gestores e os membros da comunidade se entendam e criem instrumentos, processos para que se fortaleça a união dessas pessoas e algo novo, bom aconteça. Esse algo bom e novo é justamente a solidariedade, a educação para a solidariedade, a educação contra o autoritarismo, por exemplo, a favor do combate à violência e a favor da construção de um mundo novo. É isso que está se pedindo, é isso que a pandemia está apontando que é necessário que seja feita, e, no caso da educomunicação, se ela já chegou a rede de educação de São Paulo há 20 anos, preparou essa rede para agora enfrentar essas mudanças que estão ocorrendo de uma forma que multiplique as ações, que aprofunde o sentimento de pertencimento a uma comunidade, a um país, a um mundo que precisa de mudanças. Seu microfone, Carlos. Desculpe, pessoal, eu fechei aqui a minha boca, né, com o microfone desligado. Isso faz parte. Mas olha, faz parte, né? A gente precisa autorizar a boca aberta para poder falar. E falar é muito importante. Paola trouxe uma contribuição fantástica quando fala em viver em comunidade, né? E viver em comunidade é viver a partir de relações humanas e relações de comunicação. É óbvio que para se desenvolver a comunicação, e aí um pouco lembrando de Paulo Freire, educação é comunicação, comunicação é educação. Então, o professor, penso eu, ele é um educomunicador, talvez não saiba, viu, professor Edmar? Mas ele é, né? E ele também, quer dizer, o comunicador também pode ser um educomunicador. Olha que interface incrível, né? E aí, com essa questão da comunicação, como ela pode impactar, Paola, na participação dos estudantes, no poder de voz que os estudantes podem ter para poder apoiar esse novo convívio social, né, que é o viver em comunidade após a pandemia. Olha, eu acho que tem, né, uma questão que tem sido muito difícil para muita gente, que é o fato de que nós não estamos em casa de férias, né? A gente está em casa quando pode, obviamente, nem todo mundo pode ficar em casa, mas aquelas pessoas que podem, elas estão em casa porque nós estamos lidando com algo que talvez a gente nunca tinha imaginado ter que lidar na vida, né? Como é esse combate ao Covid-19, que fez com que a gente tivesse que se afastar, né, das pessoas, que a gente tivesse que se afastar do
convívio, né, presencial, então nós estamos muitos de nós, né, em isolamento físico, mas não em isolamento social, né? Eu acho que é muito legal a gente fazer essa diferença do termo, porque tem se falado muito em isolamento social, quando na verdade nós estamos em isolamento físico, porque o social, ele está cada vez mais forte, né? Eu não sei vocês, mas a gente está o tempo todo sendo, tendo, né, uma enxovalhada de lives para a gente acompanhar, a gente tem lá, tudo agora virou live, né? Então a gente vai se reunir com a família para ver se está todo mundo bem. A gente fala que vai fazer uma live com a família, aí a gente faz uma live quando alguém faz aniversário, a gente faz uma live quando a gente precisa falar de trabalho, a gente faz uma live para poder se reunir, fazer uma espécie de um happy hour, cada um com a sua bebidinha em casa, né, com seus comes quando isso é possível, e a gente, ao mesmo tempo, faz uma live para discutir coisas, né, temáticas que são tão sérias quanto essa que a gente está fazendo aqui. Então, eu entendo que as nossas sociabilidades, elas estão muito fortes. Essa vida em comunidade, ela está forte. A diferença só é que ela não está acontecendo de forma presencial. O que é muito complicado, o que é muito ruim, porque eu mesmo, por mais que eu seja educomunicadora e que atue com formação, né, em educomunicação e entenda o poder das tecnologias, eu sei que as tecnologias não substituem as relações humanas que a gente pode fazer quando a gente está no mesmo lugar, né, ocupando o mesmo lugar, até porque é aquilo que se diz, né, o afeto é revolucionário, e é parte do afeto tocar, é parte do afeto a gente poder dar um abraço, né, a gente poder se conectar com as pessoas que a gente gosta, ou com as quais a gente trabalha, as pessoas, os nossos alunos, né, as pessoas que a gente tem o convívio no nosso dia a dia, nos ambientes escolares. Então não é fácil, mas esse isolamento, ele é parte de um processo, né, dessa construção do que tem se chamado de um novo normal, né? E aqui eu não vem ao caso talvez fazer uma leitura crítica em torno do que está sendo considerado, né, essa nova normalidade, mas eu acho que o ponto é o quanto que nós, na educomunicação, já vínhamos utilizando as tecnologias da informação e da comunicação, né, as TICs, para promoção e produção coletiva de conhecimentos, e que agora está cada vez mais necessário, cada vez mais urgente. Então, eu sinto que, para a gente, a educomunicação, ela já vinha sendo parte da nossa realidade e agora vai se tornar realidade de muito mais gente, né? Tem se pautado, só que aí a grande questão não é só usar as tecnologias, porque a tecnologia não vai garantir sozinha que essas relações sejam qualificadas, né? É o que a educomunicação vai trazer, é o como usar a tecnologia, né? As tecnologias, a comunicação sendo ponte, entendendo que os processos educativos, educacionais, são comunicativos e comunicacionais, como você disse, Carlos, né? Lembrando Paulo Freire, certamente é isso, mas, para além disso, né, é entender como que a gente vai dar um passo para que esses processos comunicativos, eles estabeleçam transformações sociais, eles estabeleçam outras lógicas de outros mundos possíveis que não são esses que estão demarcados pela hegemonia, né? Pela hegemonia colonial, pela hegemonia capitalista, pela hegemonia heteronormativa, né? Por essas hegemonias que, infelizmente, ainda estão dando muito recado, inclusive do combate à pandemia, porque as desigualdades estão ainda mais latentes agora, né? Então, que a gente possa olhar para a educomunicação e ter na educomunicação uma alternativa para fazer esse outro mundo possível de maneira mais horizontalizada e mais justa. Olha, bacana o que você disse. Quando você fala de tecnologia, me faz lembrar que quando chegamos com o Imprensa Jovem, um projeto esse criado pelos estudantes da rádio, da escola onde eu trabalhei, em 2005, e naquele momento os estudantes que tinham rádio na escola, que tinham seus programas de rádio acontecendo no pátio da escola, aqui nas escolas aqui da Diretoria Regional de Educação de São Miguel, né? Eles perceberam a necessidade de dialogar com a comunidade.
Professor, numa reunião de pauta, a gente está fazendo a nossa rádio para os nossos colegas no horário do intervalo? Tudo bem. Hoje nós somos mais de 100 alunos aqui fazendo isso. Mas que tal a gente viabilizasse uma programação para os tiozinhos da noite? Tiozinhos da noite os estudantes de educação de jovens e adultos que chegavam 10, 15 minutos mais cedo e ficavam ali parados, esperando a aula chegar, lendo alguma coisa, e aí eles bolaram um programa em que eles conectaram aquelas pessoas que ficavam esperando para participar e criar junto. Essa iniciativa deu origem ao que chamamos hoje do Imprensa Jovem, que, na verdade, adotou como processos de desenvolvimento da capacidade de criação de mídia e também de leitura crítica, usaram as mídias sociais para ampliar suas vozes, né? Afinal de contas, estudante tem voz, né? E aí, só para dar um dado, que a tecnologia, quando era usada assim, para amplificar, ele é bastante útil. Aliás, na educomunicação tem um ponto que trata das tecnologias. Professor Ismar, o senhor poderia falar para nós como as tecnologias podem nos ajudar com os projetos de educomunicação e isso, de fato, acontecer não com um projeto fora do horário de aula, como nós temos hoje, mas dentro da sala de aula, usando o celular, usando o tablet, usando máquina fotográfica, usando os recursos disponíveis para amplificar as vozes dos estudantes na escola. A gente lembra que a educomunicação, como um paradigma orientador de ações, ela se desenvolve a partir de diferentes áreas, né, de trabalho. Uma das áreas a gente chama de educação para a comunicação, outra área é a expressão comunicativa através da arte, e assim vão se multiplicando. Um dos caminhos mais importantes dessas áreas é a gestão da comunicação nos espaços educativos para preservar a democracia daquele espaço. E a mediação tecnológica é o outro dos caminhos, né? Nós temos aí ao redor de 7 áreas, e uma das áreas de intervenção da educomunicação é o uso das tecnologias, o emprego das tecnologias. No caso específico, nós entendemos que a tecnologia é uma extensão daquilo que nós fazemos. McLuhan, nos anos 60, já falava um pouco desse conceito, e no caso específico, nós temos que decidir politicamente o que fazer com a tecnologia. A sociedade, em geral, ela optou por entregar as tecnologias nas mãos de grandes grupos econômicos que manejam os sistemas de comunicação, os jornais, rádios, televisões e os próprios sistemas políticos. E houve uma luta na sociedade para que as tecnologias estivessem na mão do povo. E o povo começou a se articular usando a comunicação alternativa, e o povo suspirava por poder ter a sua rádio poste, para poder ter o seu jornal mimeografado. E eis senão que surge a tecnologia digital. A tecnologia digital vem favorecer tremendamente o potencial comunicador das pessoas. No caso, contudo, esta tecnologia chega, mas já chega dirigida a dar continuidade aos processos tradicionais. E aí nós vamos ter hoje o controle por parte de grandes empresas da circulação de informações, e as fake news são possíveis porque existem empresas que estão por trás disso tudo e utilizam, da má vontade ou da perversidade de grupos para a difusão de informações que não são de interesse público, ao contrário. No caso, quando nós falamos de tecnologia, nós estamos falando da acessibilidade dos recursos que permite que nós multiplicamos nossa voz. No entanto, nós não podemos deixar que as tecnologias digam para nós o que fazer. É isso que acontece quando a gente entra nas redes sociais e obedece àquilo que os grupos que já mantêm o controle sobre as redes sociais nos orientam a fazer. Nós temos que criar algo novo com as tecnologias que estão chegando. Então, quando nós falamos de mediação tecnológica no espaço da educomunicação, nós estamos falando na comunidade
tomando posse das tecnologias e utilizando essas tecnologias para aquilo que interessam a elas. Então, eu me lembro, por exemplo, que durante o período dos 7 semestres em que o Educom Rádio aconteceu na prefeitura, os alunos produziram, os professores produziram, e uma tese foi feita na época para saber o que alunos e professores produziam. Aí, o Renato Tavares, que foi o mestrando que fez essa tese, ele identificou que 2 assuntos interessavam aos professores e alunos quando trabalhavam juntos, ou os 2 quando estavam separados. Um deles era o relacionamento dentro da escola, como é que as pessoas se relacionavam. E segundo, o meio ambiente. Como trabalhamos o meio ambiente, como a sociedade está trabalhando o meio ambiente. E no caso daquele projeto, naquele período, a mediação tecnológica se deu para ampliar os espaços de diálogo e para olhar com mais profundidade sobre o meio ambiente e a relação que nós temos com a natureza. Então, quando falamos de tecnologia, nós ficamos muito sossegados ao saber que elas já chegaram, estão disponíveis e nós cada vez mais vamos ter acesso a isso, e as políticas públicas estão cada vez mais facilitando o acesso das escolas a esses recursos. Me lembro, por exemplo, que viajando no estado do Pará, pelo rio Tapajós, nós encontramos em cada uma das paradas que tínhamos um centro tecnológico, e os habitantes daquela pequena aldeia à margem de um rio tinham acesso direto por satélite às tecnologias. E eles estavam produzindo o quê? Conteúdos em defesa da Amazônia, em defesa do meio ambiente, em defesa das populações daquele espaço. Então, no caso, quando nós perguntamos o que fazer com as tecnologias, a resposta é muito simples: o que nós queremos fazer com elas? O que nos interessa fazer com elas? E como nós precisamos nos organizar para utilizar esses recursos maravilhosos para fazer avançar uma perspectiva de uma sociedade, como a Paula apontou, que seja solidária, que nos permita olhar para o mundo e vê-lo sendo construído de uma forma mais adequada. E aí é muito importante lembrar que a juventude tem nas mãos uma Rede Globo, uma Rede Bandeirantes, uma Rede Record. Isto é, a juventude tem na mão um poder tremendo de fala se ela se organizar, se ela se articular. E aí nós imaginamos que cada escola é um centro de comunicação para o mundo. E se nós temos aí 417 escolas, é isso, Carlos? 417 escolas articuladas em projetos de educomunicação, nós temos 417 centros de comunicação usando as tecnologias para difundir aquilo que aquele grupo decidiu difundir. E aí nós imaginamos a juventude do São Paulo, a juventude do Estado, a juventude do Brasil, da América Latina, do mundo, defendendo o meio ambiente, defendendo as relações entre as pessoas em benefício de todos. Então, aquilo que aconteceu no Educom Rádio, que foi a preocupação dos alunos e professores de usar o rádio e usar as outras tecnologias em favor do relacionamento e do meio ambiente, se tornou como que uma voz profética para dizer: esse é o campo de trabalho que nós precisamos desenvolver com a educomunicação mundo afora. Isso é muito legal, professor, porque nos faz pensar o papel, né, da escuta dos estudantes com relação não só aos projetos de educomunicação, porque ele potencializa com naturalidade, mas também no papel de ouvir tudo aquilo que a educação ela almeja que seja desenvolvido nos currículos, que sejam que a instituição, no caso, Prefeitura de São Paulo, quer para os munícipes, e aí o estudante, ele é, sim, um poderoso, mas um poderoso centro de raciocínio sobre as peculiaridades de cada micro-região. Veja, 417, professor, numa cidade de 12 milhões, é muita coisa, muitos olhares que se colocam ali a partir de poucos jovens. Eu acabei de dar uma olhada agora na live, né? E estava vendo uma crítica dos professores, de um professor, dizendo que nem todos os estudantes têm acesso à educomunicação,
A gente gostaria demais que o gestor da escola, os professores da escola, né, e tudo que a gente possa fazer em termos institucional, fizesse chegar a educomunicação na sala de aula, porque se a gente se preocupa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. Não tem problema. O tripé do trabalho que nós desenvolvemos lá na Secretaria de Educação é promover projetos, né, de participação, de protagonismo do estudante pela e com a comunicação, desenvolver ações que articulem a educomunicação num potencial interdisciplinar, né, porque eu acho que a gente acaba olhando para todo mundo e fala, aqui a gente cabe, aqui a gente pode contribuir, aqui a gente pode juntar as ideias e poder fazer juntos e espalhar pela comunicação. Então, a gente também trabalha com o aspecto da comunicação, do potencial das crianças e dos alunos. Crianças também, porque tem crianças de 3 anos e 6. Aliás, um abraço para as colegas que estão aqui na live da Educação Infantil. Vocês moram no nosso coração, assim como todos moram, né? E a gente tem um carinho muito grande pelos projetos que vocês fazem na Educação Infantil, mostrando que a educomunicação é para todos, até para as aldeias indígenas, nossas 3 aldeias indígenas, que graças à nossa querida Carmen está lá bombando com a educomunicação. Mas eu queria colocar aqui, professor e Paola e colegas, que em 2017 foi feita uma pesquisa apoiada pelos estudantes do Imprensa Jovem, que ouviu 43.655 estudantes. Olha, não é pouca coisa, foi a maior pesquisa do país. Né? Isso a gente, inclusive, falou lá na Unesco, lá no evento que a gente fez a convite da Unesco, Global Weeks, né? Global Weeks, em Gotemburgo, onde nós fomos apresentados pela Unesco Brasil, né, como protagonista na questão da alfabetização midiática e informacional aqui no Brasil, né, como um projeto de ponta para ser iluminado para o mundo e inspirar o mundo. E lá a gente falou um pouco desse papel dos estudantes poderem olhar a sua educação e dizer, olha, aqui poderia ser melhor se nos ouvisse. E aí eu quero deixar, não vou colocar todos os dados, esses dados estão nos currículos da cidade, mas um aqui me chamou a atenção. Por exemplo, eu acho legal participar de projetos para 40,2% dos estudantes. Projetos culturais, olha só, 47,8%. O que eu preciso na escola? O aluno quer ser responsável, mas também ele anseia colaborar nas atividades do grupo. Ele gosta do coletivo, né? É um desafio para nós pensar um pouco como é que a educomunicação pode manter essa aspiração. E uma coisa que me chama a atenção é em relação a... Fica mais fácil aprender quando o professor abre espaço para discussão. Olha, é quase ali com o uso de tecnologia. Percebe que tecnologia é interessante, mas espaço para ele poder pôr e colocar o ponto de vista dele é muito importante. O estudante tem voz, hoje é uma prática que nós estamos fazendo para pensar os diversos currículos. Agora, por exemplo, do ensino médio. Ouvir o estudante é muito importante. Então, Paola, eu queria que você falasse um pouco dessa proposta. Seria mesmo essa nova escola, essa nova educação apoiada na escuta do estudante? Acho que, sem dúvida, Carlos, não só na escuta, mas na legitimação daquilo que ele fala, né? Porque a gente também pode simplesmente escutar, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Então, eu acho que isso é algo que é essencial. E acho que, inclusive, faço, né, aqui um pedido para que a secretaria, né, possibilite, talvez, a participação mais ativa, inclusive, dos estudantes em lives como essa, né? Infelizmente, hoje aqui a gente não tinha condições, até por conta do tempo, né, de ter uma participação mais ativa dos estudantes, mas eu acho que eles e elas têm muito a dizer, e acho que a gente aqui hoje
humildemente ocupam um espaço que, sem dúvida alguma, também precisa ser partilhado, né, com eles e com elas. Eu acho que tem um outro ponto que é também o lance de que a gente tem que compreender que a educomunicação, ela é uma das estratégias possíveis para a gente pensar esse outro mundo possível, mas ela também não é a única, e ela também não é messiânica, né, no sentido de que vai chegar e vai resolver todos os nossos problemas, quem dera, né, se fosse assim, mas eu acho que a gente não tem esse poder, e lembrar também que o uso das tecnologias não são só as tecnologias digitais. A gente tem que lembrar que caneta é tecnologia, né? Que papel é uma mídia, e que a gente está aqui, né? Eu estou aqui com o meu bloquinho e pensando e anotando e fazendo disso também uma forma de eu me organizar, de me auto-organizar, né? Em relação a tudo que está acontecendo. Acho que vale a pena dizer, por exemplo, que essa realidade que a gente enfrenta, né, de muitos estudantes não terem acesso à internet, né, ou se tem acesso, essa internet é cara, essa internet não é simples de você ficar comprando pacote de dados, porque não é barato, né, ou não pega tão bem, o sinal não é tão legal na região em que eu tô. Isso é uma realidade que não é uma realidade só brasileira, isso é uma realidade de muitos países do mundo. Aqui em Moçambique, isso também acontece. Então, o que eu tenho percebido, o que eu tenho acompanhado aqui de estratégias, que não necessariamente são estratégias educomunicativas, pelo menos não são apresentadas dessa forma, mas que eu acho que são olhares que nós que pesquisamos e atuamos com a educomunicação podíamos reconhecer como sendo, né, educomunicativas, que aqui a gente tem tido, por exemplo, aula na televisão, né, a televisão pública aqui tem exibido aula para as crianças e para os adolescentes, principalmente para os adolescentes, porque a educação infantil é sempre mais desafiadora, né, eu acredito, e por isso que é tão legal para a gente ver os projetos, né, de educomunicação acontecendo também na educação infantil. Outro ponto que a gente tem visto aqui são estratégias de comunicação, tipo, que nem a gente já teve, inclusive, né, tentativas de projetos como esse, até projetos que foram bem sucedidos como esse, de rádio poste, né, de você sair falando, dando dicas, dando orientações para as pessoas no boca a boca. Isso também é comunicação, né? Não é só essa que a gente faz aqui por meio do computador. Então, também essas comunidades pensarem as suas especificidades e entenderem o que dá para ser feito, quais são os limites, né, que nós temos, porque vamos ter, os limites existem, as sociedades são desiguais, infelizmente. Então, se não dá para ter tudo, o que dá para ser feito com aquilo que se tem, né? E eu acho que os professores e professoras da rede são especialistas nisso, né? Eu sou filha de uma professora da rede, que atua na rede municipal de educação, né, há quase 30 anos, e eu aprendi muito vendo a minha mãe, enquanto educadora, né, a minha mãe, que é a Shirley Diniz, o quanto que a minha mãe tinha que se virar nos 30 todos os dias, quase, para dar aula, em diferentes circunstâncias, de diferentes maneiras, né, seja por conta das diferentes violências que essas escolas e essas pessoas que estão nas escolas vivem, seja porque aquela aula que às vezes a gente planeja não é necessariamente a aula que dá certo, e ok, né, faz parte, o se virar nos 30 já é algo muito próximo da nossa realidade. O que não se pode, e aí eu acho que é um ponto importante, é que esse se virar nos 30 vire aceitável, né, vire a única realidade possível. Eu acho que aí a gente aqui faz um chamado no sentido de compreender que esse se virar nos 30 é um caminho, mas ele não é o único. A gente precisa sim qualificar as nossas práticas, a gente precisa sim ter mais qualidade, né, garantia de qualidade nos trabalhos e direitos humanos garantidos. E aí eu acho que vai desse nosso entendimento que educação é guerrilha, e educação sendo guerrilha, a gente vai acabar fazendo isso de diferentes formas, que às vezes vão ser consideradas micro, mas que vão ter impactos grandiosos na vida das pessoas, né? E eu acho que nesse sentido, quando a gente possibilita que as crianças nos ensinem, que os adolescentes nos ensinem, que os jovens nos ensinem, né, a partir dessa nossa escuta sensível a eles, a gente tem muito a ganhar.
E nesse ponto eu acho que isso é um princípio muito caro para a educomunicação, né? Entender que as nossas práticas devem ser horizontalizadas, as nossas práticas pedagógicas elas devem ser construídas no coletivo, né? Na colaboração. E nesse sentido até eu vejo que a gente tem aqui, eu também estou acompanhando um pouquinho aqui os comentários, a gente não consegue acompanhar tudo, né? Mas eu acho que muitos comentários até a gente pode trazer aqui para a tela, né? E a gente dialogar sobre eles e pensar junto, porque aqui eu acho que a gente tem, inclusive, o limite dos nossos olhares, né? O limite dos nossos lugares de fala, e o quanto que essa riqueza ela acontece quando a gente troca, né? Quando a gente estabelece essas rodas de trocas e de conhecimentos. E nesse ponto eu acho que é isso, assim, eu acho que é essencial essa escuta, mas é essencial também a gente entender que nós não vamos conseguir dar conta de tudo de uma vez só, não vai ser da noite para o dia, e acho que a pandemia vem inclusive para lembrar para a gente que a temporalidade é outra da vida, né? Vem colocar um freio em muitas questões que talvez a gente estivesse correndo demais, e agora a gente está tendo que parar. Perfeito. Porque parar é preciso, porque é parando que alguém pode falar e a gente pode escutar. Então, agora nós estamos trazendo aqui, né? Você pode acompanhar na live as percepções como do professor José Santana. Verdade Escola é um lugar onde se aprende a conduzir existências. E nesse momento de pandemia, essa ferramenta tecnológica está sendo útil. Né? Verdade, escola é um lugar onde se aprende a conduzir existências. Falar nisso, a questão da existência, eu falei de 3 pés da mesa, esqueci de um, professor. A formação dos professores, porque, afinal de contas, se a gente não tem um processo de engajamento, uma política de formação para os professores, para as professoras, para os gestores, que impacte de fato na vida do estudante, no fazer pedagógico lá na sala de aula, a gente vai estar falando só para nós. E eu acho que o que Paula falou, há muitas maneiras da educomunicação se disseminar em diversas práticas, né? Que nem precisa ser chamada de educomunicação, mas que pode, sim, com o apoio que nós podemos oferecer, e aí eu vou dizer para que teve um período histórico, no início do Educom, o professor pode falar, que houve uma formação de 12 mil pessoas, e que agora, na retomada, a partir de 2010 para cá... 2008, não foi? Oi? Foi 2008, não? 2008 a gente fez o credenciamento de professores. 2009 a gente teve um início. E 2010, de fato, a gente começou a desenvolver vários cursos. A gente conseguiu garantir aí, em anos, uma possibilidade de formar de 4 mil vagas de formação por ano. Quer dizer, de diversos cursos. Paola tem cursos de dar aula, por exemplo, do curso de Presta Jovem, mas também dá aula do cinema negro. Então, são 15 cursos que a gente oferece e um curso especificamente com professor e estudante, que é o Presta Jovem Online, que é a coisa mais linda do mundo, usando a ideia do EAD, mas com a grande conexão da colaboração entre professor e estudante no processo. Eu queria que o professor me falasse um pouco sobre essa parte importante desse pé de mesa, que é a tal formação de professores. Então, Carlos, na verdade, a Prefeitura de São Paulo está sendo observada, né, por muitas pessoas, muitos especialistas do Brasil e do mundo, como é que a Prefeitura implementou esse trabalho que a Unesco chama de educação mediática e informacional, por exemplo, e lembrando para você, para os colegas, que a Unesco vem trabalhando com esforços para implementar esse tema desde 1980. Em 2010, a Unesco fez um congresso em Paris e constatou que havia fracassado, isto é, que os ministérios de educação do mundo afora não haviam dado espaço para a educação midiática e informacional,
que precisava fazer novas propostas e novas articulações, e é nesse sentido que a Unesco trabalha hoje. Porém, o próprio Unesco descobre aquilo que aconteceu em São Paulo com a prefeitura. Aqui a prefeitura de São Paulo, no sentido inverso ao que estava acontecendo no restante do mundo, se articulou, fez um consórcio com a universidade para implementar um programa de formação muito forte para 11 mil professores durante 7 semestres, permitindo que professor, aluno e membros da comunidade colaborativamente empreendesse, criasse uma proposta de educação midiática, informacional, que aqui nós chamamos de educomunicação, numa perspectiva de que nós não estamos olhando só para as mídias, mas estamos olhando para os processos comunicativos. Então, nós temos aí uma diferença com a proposta da Unesco, que trabalha com a mídia, e nós trabalhamos com o processo de comunicação. Porém, os nossos pensamentos são complementares. A Unesco reconhece o nosso trabalho e nós reconhecemos o trabalho da Unesco. Mas, de qualquer forma, São Paulo dá um exemplo para o Brasil e para o mundo de como trabalhar essa questão de forma sistemática, especialmente na formação dos professores, e em uma formação que não é isolada. Não vou formar o professor para que o professor forme o aluno. Existe uma prática que já está dentro das escolas, em que o professor que participa de um curso, ele imediatamente se engaja com os seus alunos e implementa trabalhos e retoma isso para o curso, e assim toda a rede vai se mobilizando e vai se consolidando. Então, nós sentimos que a prática de comunicativa está na raiz do sentido do fazer educativo da Secretaria Municipal. E isso tem permitido a longevidade do processo, o aprofundamento do processo, fazendo com que, até o momento, no mínimo, que eu tenha conhecimento, 5 teses foram produzidas aqui em São Paulo sobre a educomunicação no município, e pesquisas feitas também a partir da Itália, a partir da Inglaterra, mostrando para o mundo o que São Paulo tem feito. Nesse sentido, é muito importante que a gente reconheça o trabalho do município, aprenda com esse trabalho, porque o município ele acabou criando metodologias, conteúdos e dinâmicas que são muito próprias do seu fazer, e isso pode iluminar outros municípios, outros estados e outros países do mundo, no sentido de como transformar uma educação em prática de mobilização em torno dos direitos humanos, em torno da vivência pacífica entre as pessoas, especialmente na construção de um sonho, né? O sonho de estar juntos e construir uma sociedade melhor. E aí, no caso, eu gostaria de acentuar o seguinte: saindo da pandemia, nós necessitamos ter pela frente, com muita clareza, alguns sonhos a construir, né? Porque se fala que teremos um novo normal. Que novo normal é esse? Nós temos que correr na frente de toda a perspectiva individualista e competitivista para dizer o nosso sonho é um sonho de aprofundar o trabalho colaborativo, de aprofundar os interesses que a população tenha em torno dos temas, especialmente os temas do convívio e o tema do meio ambiente. E a juventude está aí para agir e para liderar o país. A perspectiva é que a educomunicação saia da escola e se converta no motor mobilizador da transformação social país afora. A escola como uma fonte de comunicação, como um motor que vai permitindo que esses jovens, ao se formarem desde o ensino infantil até o início do ensino médio, dentro de uma rede, possa se transformar em líderes de processo de transformação Brasil afora. É super importante essa coisa que nos faz pensar muito, né? O novo normal. Tem aparecido tantos termos agora que a gente precisa sempre prestar muita atenção nesses termos para a gente poder relativizar, pensar criticamente. Falar em pensar criticamente, né? Eu acho que a Paola deu uma deixa para a gente poder ouvir as pessoas. Aliás, eu vi passando pela
pela timeline, timeline em inglês, timeline, né? Timeline, cara, coisa chique pra caramba, né? Como é que é? Lockdown, né? Agora, em inglês, eu fico feliz que eu sou professor de inglês. Se eu perder a conta do comunicação, você teacher. Mas eu quero dizer que Manu, olha, a nossa querida que está aqui nos acompanhando, Carlinha, vê aí, apareceu uma menina chamada Manu, que é nossa querida, e que ela fez uma pergunta para nós aqui pelo Facebook. Aliás, é legal que a Manu e mais um grupo de estudantes, você falou da parte de participação, já tem umas 2 semanas ou 3 que eu tenho feito muitas encontros estudantes têm voz. E recentemente eu fiz um encontro tem voz com o pessoal da Google, né, que está gerenciando aí a colocação de tecnologia para os estudantes poderem desenvolver suas atividades aí nessa etapa remota, né, da educação. E foi muito bacana porque a Google, né, conhece muito, mas não conhece a especificidade da individualidade de muitos estudantes, talvez. Talvez quando o cara pensa em uma solução, se ouvir o estudante fica melhor. E a gente fez um grande bate-papo com o pessoal da Google e os estudantes que puderam falar. Manu estava lá. E Manu está dizendo o seguinte: eu, como aluna, em contato com os meus colegas e professores, percebi que a comunicação, nesse momento, é muito importante para ajudar o outro. Eu vou lembrar ontem de ter acompanhado uma discussão dos colegas do Norte, que trabalha com rádios comunitárias, né? Já mando um abraço para a galera de lá. Estava discutindo justamente essa questão da democratização. A educomunicação pode fortalecer a democracia, a educomunicação pode combater as fake news, a educomunicação pode ajudar a escola através dos projetos de rádio, de cinema, fotografia, história em quadrinho, cinema brasileiro, cineclube, a também trabalhar esse aspecto da leitura crítica da mídia, do combate à desinformação e do combate às fake news? Eu acredito que sim, Carlos, sem dúvida, mas eu acho que a educomunicação sozinha não faz nada, né? Sim. Quem faz a educomunicação somos nós, né? São as pessoas. Então, se a gente se posicionar e se colocar para fazer essa roda educomunicativa girar, eu acho que a gente tem muito a ganhar, né? O professor Ismar é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores, né, e Profissionais em Educomunicação, da qual nós somos, né, sócios fundadores, e eu estou como diretora cultural, e a gente na BP do Com, a gente tem agora, né, nessa tomada desse formato das lives, né, a gente também tem tentado se adaptar a isso e tem promovido quinzenalmente lives, né, para discutir diferentes olhares e possibilidades que a educomunicação nos traz. Hoje, inclusive, a gente tem uma, né, programada, coincidentemente, calhou de ser no mesmo dia, que vai acontecer hoje ainda, às 17 horas, né, aí no Brasil, e nós vamos discutir o uso dos quadrinhos, né, na educomunicação. Há 15 dias nós tivemos uma primeira live em que a gente fez uma discussão, inclusive contando com a sua participação, né, Carlos, também com o Anderson Zotesso, que é nosso parceiro de formação na rede, e com a Dai, do podcast EduDai, em que a gente discutia o uso do podcast na educomunicação, e a possibilidade da leitura crítica da comunicação, inclusive, é parte dos nossos cursos, né, do núcleo de educomunicação na rede. Inclusive, #saudades, né, tô morrendo de saudades de poder estar à frente, né, junto com vocês nesses processos formativos, e já que a gente não pode estar junto na mesma sala, mas que a gente possa estar junto assim, né, desse jeito, que é o que nos dá, o que nos é possível agora. Quero muito que esses cursos possam ser retomados,
desenhados, e a gente na Educom tem feito também um pouco desse processo, né, de refletir, então, sobre esses comos, porque eu acho que os comos, eles não estão totalmente mapeados, né, as saídas, elas não estão totalmente desenhadas, a gente está redescobrindo, né, reinventando essas possibilidades. Inclusive, a gente, dentro de uma das outras ações que a ABP Educom organiza, houve uma proposta muito focada em saúde, né, que foi o Educom Saúde, e eu acho que o professor Ismar até pode falar até melhor do que eu a respeito do que foi o Educom Saúde, para mostrar que a gente já vinha pensando saúde antes da pandemia, né, e agora isso está vindo mais forte, mas são questões que não vão ser totalmente respondidas agora, mas são questões que já vêm, né, sendo pensadas e que talvez a gente esteja aqui plantando sementes. Não sei se a gente vai ter todas as respostas, mas acho que a gente está aqui para plantar essas sementinhas. Olha, ótimo que você tenha falado sobre saúde, porque saúde foi o que a gente discutiu no curso Imprensa Jovem Online, desinformação e fake news, combate à desinformação e fake news. Há 2 anos atrás, que trabalhando com projetos que os alunos fizeram vídeos para falar sobre o ponto de vista sobre a questão da fake news na saúde. Foi muito legal, professor. Teve uma lindeza de um grupo de crianças de 3, 4 anos, numa escola nossa aqui em São Miguel, uma EMEI Alberto, aqui no Jardim das Oliveiras, que criou um vídeo para os pais assistirem sobre o que eles pensam sobre fake news, porque os pais estavam observando muito falas no Facebook de religiosos, políticos, gente que não tem o que fazer às vezes, que fica plantando fake news, e aí os pais acabam acreditando, e para fazer um trabalho de mediação, a professora desenvolveu um trabalho para a criação de um micro programa de telejornal para ser apresentado no grupo de família, para a criança mostrar o que é fake news, trazer uma médica para poder falar um pouco, as professoras e os pais mudar, né, a atitude deles de levar as crianças para tomar a vacina. Isso foi apresentado aí a convite da Unesco, né, lá na Universidade de Brasília, né, a gente apresentou, inclusive, para o pessoal do SUS, e o SUS falou assim: Carlos, essas propostas poderiam ser disseminadas no Brasil todo, em todos os territórios. A gente gasta tanto dinheiro aplicando em São Paulo e Rio para produzir coisas para o Brasil inteiro, e a gente tem essa solução muito mais barata, mas muito mais assertiva, de colocar a comunidade ali para desenvolver o trabalho. Eu penso que esse é um pouco do caminho do Educom Saúde, que eu tenho muito carinho também por esse projeto, e que talvez é o caminho, né? Integrar a criança e adolescente. Não, você falou com tanto entusiasmo dessa produção que eu estou curioso para ver. Eu tô querendo, a oportunidade de nós levarmos para o estado de São Paulo, né, porque no ano passado, em 2019, fomos convidados para colaborar com os agentes de saúde dos municípios com mais de 100 mil habitantes, para que eles mobilizassem a população na luta contra o Aedes aegypti e contra as doenças provocadas por esse mosquito, né, que muito fortes. E a Secretaria renovou a parceria com a ABP Educom e continuamos implementando esse projeto agora no segundo semestre, que vai ser à distância, e depois na sequência em 2001 e 2002, 21 e 22. Isso significa que o poder público do Estado entendeu que a perspectiva da comunicação em saúde tinha que ser repensada. Na verdade, as notícias dos jornais, a publicidade, não estavam produzindo os efeitos que a Secretaria queria, que era a mobilização da população. E aí a Educomunicação chega justamente para articular e colaborar com esses profissionais da área de saúde, que não são professores, que não são comunicadores, que nunca mexeram com esses recursos, para que eles se motivem e se preparem para fazer essa mobilização. Então, nós continuaremos fazendo esse trabalho, e na linha do que você fez aí com as crianças, né? E vai ser muito importante
mostrar para esses profissionais de saúde o que uma criança de 3, 4, 5 anos pode fazer, e eles poderiam estar mobilizando as prefeituras, as escolas e outros centros de cultura no estado para implementar essa área. Então, é um tópico muito importante essa área. E nós temos que lembrar também que o Ministério do Meio Ambiente adotou a educomunicação como política pública, a educomunicação socioambiental na defesa dos territórios. Acontece que a educomunicação ela está no espaço de resistência, né? A resistência contra o autoritarismo, resistência contra a educação vertical e bancária, na resistência contra os que querem conduzir a educação sem participação. No caso, os que implementam práticas alternativas, como a Prefeitura de São Paulo está fazendo, necessitam ter essas ações divulgadas e socializadas. Inclusive, Carlos, eu acho que nós precisamos resgatar a memória dessa prática de 20 anos. Eu fiquei imaginando uma criança que começou na educomunicação com 3, 4, 5 anos, passou pelo ensino fundamental, chega ao ensino médio, né? Essa criança, por acaso, seria ou não diferente de outras crianças que não participaram? E onde é que estão esses jovens? Olha só, né? Jovens educomunicadores. Onde estão esses jovens? O que estão fazendo na sociedade? Olha só. Né? Esse foi dos 20 anos, né, Carlos? Dos 18 anos de educomunicação. 18 anos do Educom. Política pública. É isso mesmo. Que legal, me lembro muito bem. Então, eu acho que nós temos que realmente fazer o resgate dessa história, e muita gente tem o que contar, e nós temos que socializar esse trabalho. Então, São Paulo é um espelho para o Brasil, então nós temos que fazer com que esse espelho realmente reluza e que possamos difundir esses... Professor, acho que o senhor ficou sem áudio. Acho que deve ter dado alguma questão com o microfone lá. E agora? Melhorou? Ah, voltou. Ah, tá certo. Muito bom, Carlos. Eu gostei da lembrança que você está dando aí dos colegas, né? O Douglas, né? Muito bom. Mas é isso, vamos resgatar a história, né? É o ponto forte, viu, professor? De um trajeto que agora nós temos um outro momento. Nós tivemos um momento Educom.rádio, momento das ondas do rádio, né? Depois transformou em programa, depois criou aí entre esse programa mais um programa Imprensa Jovem, tornou-se um núcleo de educomunicação, e agora que acho que esse momento de pandemia, esse momento que mexeu com a educação no mundo todo, é um terceiro momento. Eu acho que esse terceiro momento que a gente vai viver, e que eu penso, né, que a gente pode, sim, viabilizar processos interessantes para que o professor reconheça que a educomunicação ela é possível, é para todos, é para justamente eles e elas, né, que são aí o nosso grande, assim, a nossa perspectiva para formar esses meninos aí para essa sociedade de hoje. Né? Bom, eu queria perguntar aí se tem alguma pergunta que veio da plateia para a gente poder dialogar aqui. Eu vi que apareceu vários, né? Vários. Eu queria até já, de algumas coisas que eu fui vendo aqui, enquanto a Ana Carla nos ajuda a colocar na tela alguma mais especificamente, mas do que eu fui vendo, eu acho que tem um ponto que quando a gente pensa em educomunicação, a gente pensa em fazer junto. Então, é fazer junto, entendendo que todo mundo é parte do processo, né? Os pais, quando possível, são parte do processo, né? As crianças, os jovens, os adolescentes, ou os adultos no EJA, os professores, a gestão escolar,
né, para que um projeto de educomunicação, e acho que isso a gente percebe muito, né, eu tenho trabalhado com formação de professores desde 2008, e nesses mais de 10 anos aí, eu tenho percebido cada vez mais que os projetos de educomunicação, quando eles realmente a gente olha e fala, puxa, olha, tá rolando, tá legal, tá funcionando, é quando todas essas pessoas que fazem parte dessa comunidade escolar dão um pouquinho de contribuição, né, dentro das suas possibilidades, para que aquele projeto aconteça. Então, não é só, né, de uma professora para os seus alunos, mas é no processo de fazer junto. Por isso que é tão desafiador, e por isso que a gente está falando aqui de um paradigma que é um paradigma contra-hegemônico. A gente não está falando de algo que já está dado, a gente está falando de algo que está sendo construído por todos nós, que inclusive estamos dispondo aqui do nosso tempo para fazer esse diálogo, né? Para participar da live, para acompanhar a live, para refletir criticamente sobre o que está sendo dito, e entender que esses desafios são os desafios que podem pautar projetos que façam sentido nas realidades das escolas, porque de nada adiantaria a gente vir aqui com uma receita de bolo, né, dizendo, a educomunicação para acontecer tem que começar por aqui, depois você adiciona isso, depois você põe uma pitadinha de tal, porque cada escola é uma, né? Cada território é um, e as especificidades precisam ser levadas em conta para que os projetos façam sentido, né? Entendendo que não como eu disse antes, né? Não é uma proposta messiânica, mas é pensar a partir do real, é pensar a partir daquilo que a gente tem nas mãos e como que a gente vai agir para se redescobrir, se reinventar nesses processos, né? E acho que por isso, inclusive, as formações que a gente ministra são formações que muitas vezes elas são mais técnicas, mais pragmáticas, mas tem momentos da formação em que a gente vai fazer reflexão crítica sobre a sociedade, que a gente vai pensar a nossa escola enquanto um ecossistema educomunicativo, né, a ser potencializado, a ser criado ou, né, a ser mais desenvolvido, dependendo do estágio em que se está também, porque mesmo na rede nós temos escolas que estão em contextos em que, por exemplo, o acesso à internet é quase zero, e você vai ter outras escolas que estão em contextos que o acesso à internet é muito mais facilitado. Então, a gente vai ter que pensar, né, como agir caso a caso, e ninguém melhor para nos ajudar a pensar sobre isso do que os professores e professoras que estão no dia a dia da escola, né? É ali que a gente tem, e sem dúvida alguns estudantes, porque ali quem está vivendo naquele dia a dia é que pode trazer luzinhas, né? Lampadinhas para serem acesas nesses nossos cotidianos na escola. Carlos, olha que bacana. Oi, pode falar. Uma pergunta, você nunca ou já fez isso, entregou certificado para cada um dos professores envolvidos nos projetos, declarando esses professores como educomunicadores? Olha, tá aí para a gente pensar, viu? Tá aí para o nosso terceiro momento, terceiro tempo de pensar em educomunicação e literalmente dizer, você é um professor educomunicador. Sim. Está no radar. Todos os professores recebem certificado nas formações, que são usadas para evolução funcional. Mas eu acho que essa coisa da certificação do estudo do professor, que desenvolve projeto, que faz formação, é algo que a gente pode pensar, é algo que também apoia, né, o currículo desse professor, né, as intenções que ele tem dentro da escola para desenvolver projetos de intervenção com os estudantes pela e com a comunicação ou pela educomunicação. Então, acho que isso é algo para a gente poder pensar aí muito aí, e a gente espera, viu, professor, Paola e todos que estão nos assistindo, que a gente persista nessa política que já passou por várias gestões, né, de cores diferentes, de aspectos diferentes, a gente se manteve, né, porque a gente só se manteve foi pelo apoio que vocês, professores, e os estudantes estão mostrando a beleza que é o desenvolvimento de projetos, o quanto ele é fundamental para a formação dos meninos e meninas na escola, né? A gente está encaminhando para o final, tá? Porque já está com o nosso tempo aí já no ponto final,
E aí eu queria trazer aí palavras finais aí dos nossos dois colegas que trouxe com brilho a discussão sobre educomunicação, e a gente espera que isso não seja um ponto final, mas uma reticência. É o que eu falo na minha oficina de criação de videoaulas. Assim, gente, criar videoaula é como você criar reticência para o cara ir aprofundar na outra coisa. Você cria curiosidade para ele e ele continua. Espero que muita gente se torne curioso. E se precisar, chama nós, como diz os meninos. Chama nós. Ali. Certo? Vou dar com vocês a palavra final aí, já agradecendo, né, o nosso querido amigo aí, né? Paola, como é que é o nome do nosso amigo aí que está fazendo a transmissão? É o Igor Brandão. Igor, obrigado de coração pelo apoio aí que você está dando para nós, né? Fazendo aí a inclusão de fato nesse vídeo, e a Ana Carla também, que está nos assistindo. Com a palavra, meus dois grandes amigos, que eu já abraço desde já. Eu vou me despedir, porque, na verdade, a última palavra vai ser da Paola. Que medo! E a juventude da educomunicação no Brasil. Carlos, olha, enquanto a ABPEDUCOM, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação, nós apoiaríamos plenamente o fato do reconhecimento dos professores que construíram a prática educomunicativa da Prefeitura de São Paulo, conferindo a eles esse título de educomunicador. É uma profissão que ela não necessita passar pela universidade. No entanto, quem está na rede e tem tido contato, participou dos cursos de formação, especialmente participou das experiências, ele teve condições de se formar e ele demonstrou que cumpre exatamente o papel de um educomunicador que está ajudando a fazer crescer o conceito e essa prática. E eu diria também o seguinte, é muito importante que nós nos lembremos que nos tempos futuros, os tempos que estão chegando, nós vamos necessitar reaver e reconquistar muitos das lutas ou muitas das glórias do passado, quando nós reafirmamos a democracia nesse país e quando nós ajudamos a difundir o pensamento de Paulo Freire, que alguns tentam negar, no sentido de uma educação participativa e comunicada. E nesse caso, acredito que a educomunicação vai continuar cumprindo esse papel de resistência, né? E esse papel de resistência está justamente no potencial que o conceito dessa prática tem de valorizar a relação professor, aluno e gestores de uma escola, para que aquela escola se transforme num polo de comunicação para os grandes ideais da democracia Brasil afora. Então, aqui fica o meu pensamento otimista nesse sentido. Muito bom, eu super agradeço, é uma honra poder dividir essa live aqui com vocês e agradeço muito, né, o convite, a confiança para essas nossas trocas. Eu acho que a gente realmente tem muito, né, a aprender nesse momento e que, infelizmente, aprender pela dor também, né, é uma possibilidade, né, a gente não aprende só na alegria, mas que a gente possa aprender que a gente não é ninguém sozinho, né, que a gente precisa estar, né, juntos e juntas e juntes para realmente construir outros mundos possíveis. E eu quero ler apenas um trechinho bem curtinho de um livro que foi lançado agora durante esse momento de pandemia, que é o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, né, um pesquisador intelectual indígena brasileiro muito importante para nós, e ele diz o seguinte: tomara que nós não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Né? Então, que a gente não volte ao normal, que a gente possa realmente compreender que a gente precisa instaurar outras possibilidades que não aquele normal que a gente estava vivendo, porque eu acho que a pandemia vem também para nos mostrar que a gente tem ainda muito a trilhar diferente, né? As trilhas vão precisar ser diferentes. Então, agradeço mais uma vez, reforço o convite para a gente se reencontrar
na próxima live da BPEducom hoje, e também, né, fico muito, muito feliz de poder estar pertinho de vocês, mesmo estando fisicamente longe, e vou encerrar aqui a minha participação dizendo Kanimambo. Kanimambo é obrigada em Xangana, uma das línguas mais faladas aqui no sul de Moçambique. Então, Kanimambo. Kanimambo. Ah, que ótimo, gente. Terminar sempre com uma colaboração, né, universal, né, que é o sentimento de troca, de amor, do com é amor, realmente é amor. E leve esse amor para a sua escola, para a sua comunidade. Caso você queira desenvolver um projeto de educomunicação na escola, caso queira desenvolver uma atividade na escola, você pode acessar o nosso site, tá? Lá na Secretaria de Educação. Procure lá portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/educomunicação. Ou então coloca educomunicação.gov, vai aparecer o terceiro ou quarto lá no Google, é só clicar aí lá. É possível também que vocês dialoguem com a gente, para a gente trocar uma ideia, tá bom? E um grupo que eu quero já, de cara, já apresentar a vocês, é Ideias Educação. Ideias Educação no Facebook é um grupo que a gente troca muitas experiências, muitas práticas, e lá também você pode acessar a minha pessoa para a gente trocar uma ideia, para a gente convidar vocês, para vocês participarem dos nossos grupos, que são grandes e são bastante atuantes. Agradecer à Secretaria de Educação de São Paulo, Secretaria Municipal de Educação, que está nos oferecendo esse espaço de voz, espaço isso para legitimar a educomunicação na cidade, né? Agradecer à assessoria de comunicação, que sempre é um grande parceiro no trabalho que a gente desenvolve, na pessoa da Ana Carla também, que está nos ajudando aí no apoio, né, à transmissão, né, a Patrícia Lopes, o André, que também de vez em quando vai ajudando, os Carlos que tem lá, e todo mundo que está ali na assessoria de comunicação. Agradecer ao meu espaço, assim, de amor que eu tenho, que é o espaço do Núcleo Técnico de Currículo, NTC, né, que é um espaço onde nós, de fato, somos ali batalhadores, e já fala assim em nome do nosso querido Wagner Palanque, que é um cara que é uma pessoa super focada em levar a questão do currículo para os estudantes. É um cara que é sensível à questão do estudante. Eu espero que todo esse universo possa trabalhar a favor dos nossos estudantes e apoiar os professores também. Nós tivemos aqui quase 900 participantes assistindo ao vivo essa live, olha que legal, foi bastante legal, quero agradecer todos vocês, todos os comentários que a gente teve aqui, e a gente espera ter mais um encontro aí no outro momento, tá? Já digo para vocês, sextou toda sexta-feira, né? Nesse não, mas no outro sim, live sobre leitura crítica da mídia com os nossos amigos do Vaza Falciani, tá? Toda sexta-feira sextou e a gente discute desinformação e fake news. Fica ligado, canal do Vaza Falciani no YouTube também, nós estamos juntos lá, trazendo os professores e estudantes também para discutir essa tal da desinformação e das fake news. Obrigado a todos, obrigado de fato, tamo junto, fique em paz, fique bem e fique em casa, se cuide, tá? Isso vai passar. Valeu!